Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aí juntos mais uma vez para falar mais um pouquinho sobre os lugares sagrados. Isso mesmo, hoje nós vamos ver um outro tipo de lugar sagrado. Na semana passada, nós estávamos vendo alguns lugares sagrados naturais, né? Nós vimos isso aí em várias semanas que se passaram. Nós vimos a mata, os rios, as montanhas como lugares sagrados. E hoje nós vamos começar a ver um outro tipo de lugar sagrado. Mas para isso eu vou pedir para você separar o seu material de anotação para a gente começar nossa conversa de hoje. Pega lá o seu caderno ou a sua folha, né, onde você costuma anotar, seu lápis ou a sua caneta e a gente já volta para começar nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre lugares sagrados construídos, aqueles que são feitos pelo homem, às vezes para serem sagrados e às vezes não. E é por esses que a gente vai começar. Muitas pessoas reservam em suas casas um espaço destinado ao sagrado. Essa frase é muito importante e eu vou pedir para você copiar ela aí no seu caderno. E agora nós vamos ver alguns exemplos desses lugares, combinado?
O primeiro que nós vamos ver, quem me contou como que ele é organizado, foi a professora Cássia. Ela faz parte da Congregação Cristã do Brasil. E ela me contou que lá na sua religião, eles têm alguns espaços onde eles fazem orações. Eu vou ler para vocês a mensagem que ela me enviou. Na nossa doutrina, somos orientados a estar sempre em oração. Porém, existem alguns períodos em que devemos estar mais próximos do nosso Deus. Então, à noite, quando estou com as minhas filhas em casa, nós nos reunimos no meio do quarto e oramos ao nosso Deus. Ainda mais nesse período de pandemia, que não podemos ir até a casa de oração ou à igreja. Oramos em nosso quarto, que é um local tranquilo e de reflexão. As mulheres na minha religião devem estar sempre com a cabeça coberta na presença de Deus. Então, mesmo quando oramos em casa, cobrimos a cabeça com um véu e nos ajoelhamos para buscar Deus em oração. Então, esse é um exemplo da congregação cristã no Brasil, que eles têm esse quarto, no quarto mesmo, aquele quarto de dormir, que nesse momento se torna um lugar sagrado, onde eles fazem, então, as suas orações em família. Essas orações, elas podem ser feitas todos os dias, várias vezes por dia, não tem um horário fixo, mas é um momento que eles se reúnem. O quarto, em geral, não é um lugar sagrado. O quarto é aquele lugar onde nós dormimos, assistimos TV, muitas vezes brincamos ou, nesse momento, até fazemos nossas atividades da escola. Mas nesse momento de oração, esse quarto se torna um lugar sagrado. Uma outra pessoa com quem eu conversei para falar um pouquinho sobre esses lugares sagrados em casa é a Ariadne. Ela é da Umbanda. E na casa dela, eles também têm um espaço destinado ao sagrado. É um altar. Nesse altar, eles colocam vários elementos diferentes. A gente pode perceber nesses altares, por exemplo, imagens de santos, cristais, objetos religiosos, ou objetos que lembram alguma pessoa ou algum orixá. Nesse altar da foto, a gente tem ali até alguns bichinhos de pelúcia, porque dentro da Umbanda tem também alguns orixás que são representados por crianças. Então, nos altares que as pessoas da Umbanda às vezes montam nas suas casas, tem diversos elementos. E esses elementos podem variar de uma casa para outra, de uma pessoa para outra. Algumas pessoas nem montam assim o altar em casa. Isso é bem tranquilo assim com relação à sua doutrina, à sua religião. Mas aquelas que têm o seu altar em casa, ele é bem diversificado. Uma outra que a gente tem aí, um modelinho, é um altar budista. O budismo tem vários tipos, né, várias vertentes do budismo aqui no Brasil. Esse é apenas um exemplo de uma dessas vertentes do budismo. O altar no budismo se chama Butsudan. Nesse altar, nós podemos ver ali um sino, que é esse que parece um potinho preto, velas, frutas, vários elementos que fazem parte. Um outro elemento que tem ali é o Juzu, que ele lembra um pouquinho um terço, um rosário, que nós vimos aí em outros anos, em outras aulas. Ele também é usado nesse momento de oração e faz parte desse Butsudan, que é um altar do budismo. Eu também conversei com a professora Fran de Geografia, e ela me contou que na casa dela eles não têm um altar fixo para rezar ou para fazer as suas orações. Mas nos momentos dedicados à oração, eles montam na mesa de casa um altar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com a Bíblia, ali alguns terços, alguns rosários, uma vela. E nesse momento a família se reúne para fazer as suas leituras, entoar canções, fazer suas orações, rezar. Ela é católica, mas ela não tem um altar fixo em casa. Então, a mesa, que é um lugar de fazer as refeições, um lugar de se reunir com a família, nesse momento de oração se torna um lugar sagrado, porque eles usam aquele espaço da casa para dedicar-se à sua religião. Então,
são algumas formas de transformar partes da nossa casa em lugares sagrados. Esses são lugares particulares ou familiares de adoração e de culto. São lugares onde você vai se reunir só com pessoas que são muito íntimas, as pessoas que moram com você. Mas existem alguns momentos em que as pessoas se reúnem para as práticas religiosas, se reúnem com a sua comunidade, com as outras pessoas da sua religião. Para esses momentos, elas constroem templos, igrejas, mesquitas, sinagogas, opãs, terreiros, entre outros nomes que esses espaços recebem. E essa informação também é muito importante, então eu vou pedir para você copiar no seu caderno e a gente já volta. E esses lugares sagrados recebem diferentes nomes, diferentes formas, e existem inúmeros lugares
sagrados no mundo. É quase que impossível da gente contar o número de lugares sagrados que existem no planeta. Porque cada grupo, cada pessoa tem a sua forma de expressar e também de construir esse lugar sagrado. E eu encontrei um jeito da gente conhecer vários lugares sagrados do mundo. Mas o importante aqui, nesse vídeo que eu vou mostrar para você, é você prestar atenção na foto. O escrito está em espanhol. A gente não consegue entender tudo que está escrito e a letra é bem pequenininha. Mas o importante não é o que está escrito, né, na legenda do vídeo. O importante é você observar as fotos dos lugares, combinado? Então, presta atenção nas fotos que aparecem nesse vídeo, que você vai ver a quantidade de formas de expressar o sagrado na arquitetura. Presta atenção lá.
vídeo nós tivemos uma pequena amostra desses lugares sagrados do mundo, porque eles são incontáveis, como eu disse para você, são muitos lugares sagrados diferentes. Nós vimos aí vários templos, várias igrejas, mesquitas, sinagogas do mundo todo. E se você prestou bastante atenção nas fotos, você percebeu que alguns têm algumas características semelhantes, que são características que vão fazer com que a gente consiga identificar esses lugares sagrados. Essas características permitem que a gente reconheça um lugar sagrado independente do lugar onde nós estivermos. Por exemplo, quase todas as igrejas católicas vão ter a presença de uma cruz, ou na torre, ou na parte do telhado, ou mesmo dentro da igreja tem um crucifixo bem grande. Isso identifica que aquilo é uma igreja cristã, que aquele espaço sagrado é cristão. Assim como as mesquitas têm a presença do minarete, que é aquela coluna bem alta na frente. São algumas características que permitem a gente identificar, mas sempre temos exceções, existem algumas que são um pouquinho diferentes, mas a gente vai observar mesmo esses lugares que possuem características em comum. E hoje nós temos uma atividade que você não vai conseguir fazer agora na aula. Ela vai ficar anotada no seu caderno para você ir fazendo durante a semana, combinado? A sua atividade é construir um lugar sagrado que você conhece ou que você viu na aula, usando a sua criatividade e materiais alternativos. Então, copia lá no seu caderno o enunciado da questão que eu volto para mostrar alguns exemplos.
Então agora eu vou te mostrar alguns exemplos de lugares sagrados que foram construídos pelos meus alunos lá da Escola Municipal Júlio Moreira, combinado? Só para você ter uma ideia dos materiais que você vai poder usar ou dos lugares que você pode construir. Nessa primeira foto, a gente tem uma igreja católica e uma igreja ortodoxa. Numa foi usado só papel e na outra foram usados alguns potinhos, caixinhas, alguns materiais alternativos que essas crianças tinham em casa. Então olha só que ideia legal, dá pra gente fazer só com o papel mesmo, com caixinhas, com potinhos velhos. Só lembre de sempre perguntar para os adultos que moram com você se você pode usar aqueles materiais, certo? O outro exemplo que nós temos, um foi feito com uma caixa dessas, onde a gente compra comida pronta, uma caixa de papelão. E o outro com uma caixa de sapato. São duas mesquitas que as crianças construíram também com materiais alternativos. Próximo exemplo que nós temos foram construídos com rolinhos de papel higiênico e com papel. São duas igrejas. Uma delas foi baseada em uma catedral que existe aqui no estado do Paraná, que é a Catedral de Maringá, que é aquela foto ali que parece um cone. Super bonita, não é mesmo? O outro ali nós temos o exemplo de uma igreja evangélica que a criança construiu com uma caixa de sapato e alguns restinhos de material de construção que ela tinha, que ela usou para fazer aquela cruz, e também uma mesquita que foi feita com caixa de sapato e papel alumínio. O outro exemplo que a gente tem ali, uma igreja e uma mesquita, feitas também com caixas velhas que tinham em casa e alguns tubos daqueles que tem salgadinho dentro. Esses são alguns exemplos de como você pode construir esses materiais. Você pode construir. Nesses exemplos, nós tínhamos só mesquitas e igrejas cristãs. Mas você, na sua casa, pode fazer o lugar sagrado que você frequenta, pode fazer um lugar sagrado que você viu na televisão, que você viu na aula, que você achou muito bonito. Eu também vou fazer o meu e trazer na semana que vem para vocês verem, combinado? Então, só para você não esquecer como vai ser a sua tarefa, nós vamos ler juntos e aí eu vou pedir para você copiar, certo? Então, construa ou desenhe com os materiais que você tem disponível em sua casa um lugar sagrado que você conhece ou frequenta. Na sequência, em seu caderno, escreva um pequeno texto falando sobre esse lugar. Vou te dar um tempinho para copiar e a gente já volta.
Eu tenho certeza que você já está aí imaginando o que você vai poder fazer para construir esse lugar sagrado que você conhece ou que você frequenta. E agora, eu trouxe uma coisa para te mostrar. Se você está um pouquinho sem ideia do que fazer, na cidade de Curitiba existe uma infinidade de lugares sagrados, muitos lugares sagrados de várias religiões diferentes. E eu vou te mostrar um vídeo de um passeio feito com adultos e com crianças para a gente conhecer alguns desses lugares que ficam no centro de Curitiba, combinado? Essa atividade é muito rica para eles, porque vivenciando no concreto, eles aprendem muito mais do que só na sala de aula, o falar, né? O vivenciar para eles, com certeza, é muito mais rico. Era bem legal, tipo, a gente passeia para um lugar, para outra igreja e assim vai. A gente viu muitas igrejas e eu vi uma mesquita que eu achei mais bonita, que ela é muito colorida. Esse vídeo mostra alguns lugares ali do centro de Curitiba. No centro de Curitiba, a gente tem vários lugares sagrados. E eu não sei se vocês se lembram, mas quando nós falamos sobre as religiões de matriz africana, nós conversamos sobre o preconceito que essas religiões sofrem, não é mesmo? Nós vimos várias pessoas falando sobre intolerância, sobre preconceito. Por esta razão, na região central das cidades, nós não temos, por exemplo, terreiros de Umbanda e de Candomblé. Normalmente, eles ficam em bairros bem afastados do centro da cidade, porque durante muitos anos era inclusive proibido seguir essas religiões, e as pessoas precisavam fazer isso escondidos. E também
essas religiões tocam muito tambor e algumas pessoas acabam se incomodando com o som dos tambores. Por isso, esses terreiros ficam mais afastados do centro da cidade. E você não vai ver nas outras cidades também, isso não acontece só em Curitiba, acontece em várias cidades, terreiros de Umbanda e Candomblé na praça central da cidade. Mas na Praça Tiradentes, ali no centro da cidade, nós temos árvores sagradas do Candomblé e da Umbanda, que são as irocos, que ficam ali na Praça Tiradentes, bem no centro da cidade, e que são aí sagradas para os praticantes de religiões de matriz africana. Nós também não temos nos centros das cidades opãs, que são as casas de oração indígenas, mas nós temos ali a presença do cacique Tindiquera, que é uma estátua que lembra a presença desses povos indígenas na cidade. Mas as opãs também ficam afastadas normalmente dentro das comunidades indígenas. Por isso nós também não temos esse registro desses lugares sagrados no centro das cidades. O que nós vamos ter no centro da maioria das cidades são igrejas católicas, igrejas evangélicas, e na cidade de Curitiba nós temos a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é uma igreja católica que fica bem no centro. Nós temos também a igreja que fica ali um pouquinho para trás da catedral, que é a igreja mais antiga da cidade de Curitiba. Temos uma igreja presbiteriana, a igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, um templo Hare Krishna e uma mesquita. Tudo isso no centro da cidade. E se a gente caminhar mais um pouquinho, a gente encontra uma igreja ortodoxa e também uma sinagoga. Olha só que bacana! Uma cidade só no centro e toda essa diversidade convivendo ali, um espaço do ladinho do outro. Todo mundo convivendo junto harmoniosamente, sem ter aquele problema de intolerância, de brigas. E isso é possível se a gente conversar e se a gente conhecer a realidade do outro, porque a gente precisa conhecer para respeitar, não é mesmo? Então, você vai ficar aí essa semana produzindo o seu lugar sagrado, eu também vou fazer o meu, e na semana que vem a gente volta para falar mais sobre esses lugares sagrados construídos e eu mostro para você a minha atividade, combinado? Fique bem, lave bem as mãos, tome bastante água e nos encontramos na semana que vem para falar mais sobre diversidade religiosa.